Vamos falar agora sobre ciclovias. Ciclovias. Pois é, o Ed Paulo estava mostrando agora há pouco o trânsito parado, complicado nesta quarta-feira aqui em São Paulo. Uma das alternativas, o que é a bike, é a bicicleta, a famosa magrela. Sobre isso que a nossa repórter Gilmara Botelho vai conversar com a Renata Falzoni, que acho que ninguém entende mais esse assunto no Brasil do que a Renata Falzoni, não? Exatamente, Regina. E a gente até tentou dar um tchauzinho aqui para o Ed Paulo, porque a gente está na Avenida Paulista, um dos locais da cidade onde não tem ciclovia, mas tem ciclofaixa. A diferença entre as duas é que a ciclovia é aquela fixa, que fica fora da via normal, né? Renata, eu estou falando alguma bobagem? A ciclofaixa não, a ciclofaixa é uma faixa da Avenida Paulista que vira ciclovia por pouco tempo. É só domingo e feriado, mas funciona, né? Bom dia. Bom dia a todos. A gente pode até trazer uma definição um pouco mais ampla. O que é uma ciclofaixa de lazer, que tem um horário marcado para funcionar, como essa que nós temos na cidade de São Paulo, e uma ciclofaixa de verdade, como estrutura de mobilidade urbana, que seria uma parte do leito carroçável separada para o trânsito das bicicletas, mas que um carro pode eventualmente cruzar em cima, para entrar em cima de uma calçada, uma coisa assim. Quer dizer, não é um trânsito segregado, mas é um trânsito partilhado, sinalizado, como acontece em várias cidades fora do mundo. Inclusive aqui em São Paulo nós temos a ciclofaixa de mobilidade no bairro de Moema. Regina, a Renata estava me mostrando o odômetro dela. Ela, de ontem para hoje, já pedalou 17 quilômetros na cidade. Ela estava me contando que ela faz uma média de 20 quilômetros por dia. E nesses 20 quilômetros, o motorista te respeita? Ele anda respeitando os outros ciclistas na cidade? Eu costumo dizer que a cidade de São Paulo é a maior cidade do Brasil melhor para se pedalar. Vou repetir. É a melhor grande cidade do Brasil para se pedalar. Por quê? Eu explico. O paulistano, aqui nesse centro expandido, Regina, ele respeita o ciclista. A esmagadora maioria do motorista... Exatamente. Isso a gente não percebe porque você não está pedalando nas ruas. É uma minoria muito pequena, em especial, e infelizmente, aquele motorista profissional que anda estressado. Assim, eu não gosto de generalizar, mas geralmente, agora mesmo, subindo aqui, um motorista de um caminhão pequeno jogou propositadamente o carro em cima de mim. Que coisa. Porque está estressado. Muitos motoristas de táxi fazem o mesmo, mas é uma questão de falta de educação e também de impunidade. Agora, a esmagadora maioria do motorista paulistano quer respeitar. Como é que a gente pode ver isso? Quando, por fim, foi dito que o motorista tem que respeitar o pedestre na faixa de pedestre, o que aconteceu? Imediatamente você conseguiu perceber que o bom motorista começou a não dar bola para o bullying do mau motorista, que é aquele que buzina, aquele que quer respeitar o pedestre. Muito bem então, colocado. Imediatamente a cidade se tornou mais bem palatável para quem está a pé. Pode falar. Ou seja, nem diante da sua vasta experiência como ciclista, você está livre aí de perigos nas ruas, né? Mas eu acho que esse é um perigo que ele poderia ser muito bem contornado com um pouco mais de ação das autoridades no sentido de tornar intolerável esse tipo de atitude de poucos. Porque você pode reparar, assim, só para completar, você hoje bota o pé na faixa de pedestre, o bom motorista breca. Se o mau motorista vai buzinar, aquele que quer respeitar se sente no direito de respeitar, coisa que antes não acontecia. Mas o que então, você está falando o que eu advogo O que você está falando é muito positivo, Renata. Eu não esperava que você fosse falar isso. Eu esperava exatamente o contrário. Nossa, mas é uma grande verdade. Regina, Douglas, agora ela estava me contando que a Renata ela não pedala só em São Paulo, não. Ela já pedalou em 27 países, em quase todas as capitais brasileiras. Já foi de Paraty até Brasília de bicicleta. Uau. Ou seja, ela sabe do que ela está falando, né? Sem dúvida. E nas outras capitais, como é que é a situação do ciclista? Porque a gente está falando para o Brasil inteiro. No Rio, por exemplo, em Manaus, por exemplo, como o ciclista é visto lá? Que rua, que trânsito ele encontra nessas capitais? Veja bem, essa cultura do trânsito partilhado com responsabilidade, que é dividir as ruas, é uma coisa muito importante. A cidade do Rio de Janeiro hoje tem 380 quilômetros de ciclovias já instaladas. Até o final do ano eles estão prometendo 400. Desculpe, eu posso estar errado, eu acho que são 280 para 300 e até a Copa do Mundo 400 e 450 quilômetros de estrutura cicloviária. Ou seja, é uma coisa muito superior à que a cidade de São Paulo tem. Aqui não tem nem 60 de ciclovia, né? Eu vou chegar no ponto. Só para você mostrar a diferença de
de foco nos gestores. Na cidade do Rio de Janeiro não existe interferência urbana que não seja a partir do BRT, que é o corredor de ônibus, com ciclovia paralela. Quer dizer, o foco é numa valorização e melhoria do transporte público. Ok, Gilmara. Você, com toda essa estrutura cicloviária, se você vai para as ruas pedalar, você não é respeitado. Porque você não existe a cultura do trânsito partilhado. A cidade de Santos é a mesma coisa. Você tem uma estrutura cicloviária, mas se você vai para as ruas, o motorista ele é intolerante com a tua presença. Eu vou fazer uma coisa mais ampla. Na Alemanha, que você tem 57 mil quilômetros de ciclovia, se você de repente erra e vai para a rua, o motorista é intolerante. E na cidade de São Paulo, o motorista tende a ser tolerante. E essa cultura importante. Londres, a mesma coisa. Londres é uma cidade que você divide as ruas. Então, o motorista aprende a dividir as ruas. Esse é o foco da administração. Mas, para que isso aconteça, você tem que, principalmente, diminuir a velocidade dos carros. 60 km por hora numa Avenida Paulista não é seguro. Concordo. Aqui nós temos 1.200.000 pedestres nas calçadas. Esse é importante, a valorização da vida. Tá ok, Renata, olha, muito obrigado. Vamos liberar a Renata aqui para ela pedalar pela cidade. Contamos com vocês aí no estúdio. A gente agradece a participação da Gilmara, também da Renata, que é a nossa colega jornalista e gosta de pedalar por aí, né? Um abraço, obrigado pela participação.